Queria partilhar com vocês um texto que está em Mateus capítulo 12, Mateus 12, Evangelho de Mateus capítulo 12, e eu quero ler a partir do verso de número 9, Evangelho de Mateus capítulo 12, verso de número 9. O texto diz assim: quando Jesus partiu dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Quanto mais vale um homem que uma ovelha. Tu vales mais que uma ovelha. Quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estenda a mão. Estendeu, ou estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Fantástico. Vamos ver isto acontecer no nome de Jesus. Estenda a mão. Ele estendeu e a mão ficou boa. Amém. No nome do Senhor Jesus. A sua fique também. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Depois de verem Jesus curar este homem, então os fariseus juntaram-se a pensar como haviam de matar Jesus. Verso 15 diz: mas Jesus, sabendo disto, ou quando soube disto, afastou-se dali. Então muitos o seguiram e a todos ele curou. Aqui todos inclui tu. Aleluia. Alguém diga: todos sou eu também. Sabe que a palavra do Senhor chegou até nós, ela está nas nossas mãos, ela é a palavra de Deus. E quando você encontra um texto que diz todos, você sabe que este texto está a falar das pessoas daquela altura. Diz: curou-os a todos. A todos quem? Aquelas pessoas daquela altura que estavam ali com ele. Mas porque a palavra é eterna, eu disse aqui em uma outra reunião, o eterno é aquele que tem o passado e o futuro no seu presente. E porque a palavra é eterna, quando a Bíblia diz todos, não é apenas aqueles que estavam lá com Jesus, mas são todos aqueles que acreditarem. Porque você crê. Você pode dizer: estes todos inclui a mim, receba a minha cura, tomo posse da minha cura em nome de Jesus, amém? Queria falar consigo o seguinte. Primeira ideia do texto, o sábado. Surge aqui uma pergunta, porque Jesus foi à sinagoga dos judeus. Sinagoga era um espaço, uma casa, onde os judeus se juntavam para aprender, ouvir falar das leis de Moisés e adorar o Senhor. E Jesus tinha o hábito de, ao sábado, ir à sinagoga. E quando Jesus está na sinagoga, os religiosos, os fariseus, vêm fazer-lhe uma pergunta sobre o sábado e perguntam: no sábado pode-se curar pessoas? Bem, a questão do sábado é muito interessante porque o sábado tem um grande significado, uma grande relevância na palavra de Deus. Há até pessoas que fazem uma pergunta que é a seguinte: pastor, nós devemos guardar o sábado? Porque há igrejas que guardam o sábado religiosamente, não trabalham ao sábado. Consideram que é um erro trabalhar ao sábado. Eles são chamados de sabatistas ou adventistas do sétimo dia. São comunidades que não sei se são evangélicas, pelo menos acreditam
em Cristo, mas eles guardam o dia de sábado como os judeus o faziam. E há gente que pergunta, e nós, pastor, nós devemos guardar o dia de sábado? Bem, eu vou-lhe responder da seguinte maneira. Não devemos guardar o dia de sábado, mas devemos respeitar o princípio do sábado. Eu repito, não devemos guardar o dia do sábado, mas devemos respeitar o princípio do sábado. Nós temos que entender o que é que sábado significa na Bíblia. Sábado é uma palavra hebraica que é sabat, que significa interrupção, significa descanso e significa repouso. E a primeira pessoa a celebrar o sabat não foi um homem, foi o próprio Deus. Diz que Deus trabalhou 6 dias e o 7º o santificou, ou o separou para ser um dia diferente dos outros. E diz, e nesse dia descansou. Vocês sabem que a Bíblia diz em Isaías que o nosso Deus não se cansa. Um Deus que não se cansa não precisa de sabat. Mas ainda assim ele criou o sabat e desfrutou do sabat. Na Bíblia o sábado tem um significado e esse significado é a graça de Jesus. Por isso, Deus criou o sábado, descanso ou repouso, para transmitir a ideia de que chegaria um tempo em que o repouso e o descanso do homem estaria na obra de Jesus Cristo. No sábado ninguém podia trabalhar. Era um dia em que apenas se podia fazer 2 coisas. Primeira coisa que se podia fazer num sábado, sabe o que era a primeira coisa? Nada. Segunda coisa, adorar a Deus. Então, sábado simboliza a graça salvadora de Jesus. Lembra-se quando Jesus disse, aqueles que estão cansados e oprimidos, venham a mim. Eu vou aliviar vocês e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Sábado. Sábado. A graça de Jesus é o nosso sábado. Porque a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, não aconteceu pelas nossas obras, mas aconteceu pela nossa fé no que Jesus fez por nós. Ninguém se salvou aqui porque fez obras. Nós nos salvamos aqui porque colocamos a nossa fé na obra que Jesus fez por nós. Quantos aqui têm a certeza da sua salvação? Do perdão dos seus pecados? Porquê? Porque você recebeu a Jesus pela fé e a sua fé no sacrifício dele te perdoou os pecados. E perdão de pecados traz repouso e descanso à nossa alma, ao nosso coração. E traz um descanso e um repouso tão grande que tu sabes que no dia que tu fores embora desta terra, tu vais estar com o Senhor para sempre. Não por causa das tuas obras, mas por causa da tua fé. Essa é uma das grandes diferenças entre a comunidade evangélica e a comunidade católica romana. Se perguntarmos a um católico romano, você tem a certeza da vida eterna? Não sei. Para onde você vai quando morrer? Não sei. Eu estou trabalhando eu estou fazendo a minha parte para ir para o céu. Mas só Deus é que sabe. Meus irmãos, quando nós chegamos à Bíblia, nós descobrimos que não é Deus apenas que sabe, somos nós que também sabemos. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, disse Jesus, aquele que crê no meu sacrifício, aquele que crê no poder do meu sangue, aquele que crê que eu morri para perdoar os seus pecados, não vai ter, já tem a vida eterna. Por isso Deus não aceita alguma obra que você faça para tentar salvar a sua alma. Sábado. Quando os judeus celebravam o sábado,
eles não podiam fazer obra alguma, zero, não se podia trabalhar, nada. Da mesma forma, tu não podes fazer nada para salvar a tua alma, a não ser acreditar, receber pela fé. Eu creio. Creio no quê? Que Jesus é o Senhor da minha vida. Creio no Cristo crucificado. No Cristo que foi levantado na cruz e pagou pelos meus pecados. Creio nele. E quando tu crês nele com toda a certeza de fé, tu tens a vida eterna. Passaste da morte para a vida. Isso é sábado. Ainda que tu erres hoje ou amanhã, tu tens a vida. Ainda que tu te enganes hoje ou amanhã, tu tens a vida. Ainda que tu tropeces hoje ou amanhã, tu tens a vida. Porquê? Porque a tua salvação não depende das tuas obras, mas depende da tua fé. Sábado. Por isso é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, nós os que temos acreditado, entramos no repouso de Deus. Eu gostaria que os irmãos aqui vivessem em descanso e em repouso. Deus ama vocês, Ele salvou vocês, Ele guardará vocês até ao fim. Que bom é ter essa paz, esse descanso, esse repouso na nossa vida, esse sábado. Irmãos, amanhã, no nosso calendário gregoriano, é sábado. Quantos sabiam? Não temos que guardar o dia de sábado amanhã. Amanhã, quem tem que trabalhar, vá trabalhar. Não temos que guardar o dia de sábado. Porque o nosso dia de sábado é a pessoa do próprio Jesus. Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso repouso. Ele é o nosso descanso. Ele é o que trabalhou a nosso favor para que a gente não precise de trabalhar pela nossa salvação, porque Deus não quer as nossas obras, Ele quer apenas a nossa fé no que Jesus fez por nós. Alguém vai me dizer, pastor, essa salvação é fácil e é barata. Você pode achar o que você quiser, que é um problema seu. É isso que a Bíblia diz. Só que esta salvação fácil e barata é uma salvação que não rouba a glória àquele que trabalhou por ela. Enquanto que a salvação difícil e trabalhosa rouba glória a Jesus. Esta salvação que eu te apresento, tão fácil, tão simples, porque é só pela fé, nunca rouba glória a Jesus, nunca. Porque tu olhas para Jesus crucificado e tens que dizer, a minha salvação aconteceu apenas, exclusivamente, unicamente por causa do que Ele fez por mim. Entretanto, alguns dirão, a minha salvação depende do que Ele fez por mim e de algumas coisas que eu também tenho andado a fazer durante estes anos todos. E aí tu já estás a dividir a glória de Jesus com a tua própria glória. E a Bíblia diz que Deus não aceita repartir a sua glória com ninguém. Então queres um conselho de amigo? Fica-te com esta salvação fácil e barata. Porque esta não rouba glória àquele que foi levantado na cruz. Quando eu estou perante a cruz, eu tenho que dizer, eu não fiz nada para me salvar. Ele fez tudo para me salvar a mim. Por isso, toda a glória da minha salvação pertence unicamente a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Aleluia! Bendiga-o! Outra coisa interessante sobre o sábado é, nós não temos que guardar o dia, mas nós devemos honrar o espírito ou o princípio do sábado. Qual é o espírito do sábado? O espírito do sábado é você interromper o seu trabalho para fazer duas coisas. Primeira, nada. Segunda, adorar a Deus. Por que razão,
quando os homens criaram a semana, decidiram que existe um dia da semana que é o dia da folga. É o dia do descanso. Toda a gente tem um dia, que é o dia em que não trabalha, exceptuando aqueles que não guardam o espírito ou o princípio do sábado, que são aqueles que trabalham todos os dias. Deus não quer que você guarde o dia do sábado, mas Deus quer que você honre o princípio que está no sábado, o espírito do sábado. Qual é? É você não trabalhar que nem um doido até morrer. Porque há pessoas que trabalham, glória a Deus, trabalham, compraram uma casa. E trabalham, compraram duas. Trabalham, compraram 4. E trabalham para pagar as despesas das 4 casas. E trabalham, compraram um carro, 2, 3. E trabalham, morreram. Quantos me entenderam? Viveram unicamente para trabalhar e nem desfrutaram do fruto do trabalho. Na Bíblia, isto é uma maldição. Por isso é que Deus, que nunca se cansa, trabalhou 6 dias e no 7º Deus descansou, não por Ele, mas para estabelecer um princípio para nós. Significa que nós temos que trabalhar e temos que parar de trabalhar e desfrutar do nosso trabalho. Respirar fundo, apanhar sol, passear. Alguém me ouviu? Esse é o princípio inerente ao sábado. Por isso, eu não tenho que guardar o dia do sábado, mas eu devo respeitar o princípio ou o espírito do sábado. E o que é que se fazia no sábado? 2 coisas. Primeira coisa, nada. Há gente que até no dia de folga tira a folga para trabalhar. Há gente que faz férias ou tira férias para trabalhar nas férias. Eu vou chocar você, isso é um pecado. Isso é desobediência a princípios de Deus. Se parou para férias, faça férias. Se parou para folgar, folgue, coma, beba. Primeira coisa que se fazia no sábado, nada. Segunda coisa que se fazia no sábado, adorava-se ao Senhor, adorava-se a Deus. Adorava-se a Deus. É por isso que o domingo é o dia em que todas as igrejas têm as reuniões principais. Por que será? Não porque o domingo é aquele dia cheio do poder, quem vai à igreja no domingo é uma coisa e tal. Sobre isso, eu tenho uma teoria, não vou partilhá-la aqui hoje, é melhor. Mas, por que razão o domingo se tornou o dia de ir à igreja? Porque é o dia em que a maior parte das pessoas não trabalha, está de folga. E por isso, já que estamos de folga, vamos fazer 2 coisas. Primeira coisa, nada. Não vamos ao local do trabalho, não vamos... Alguém me entende? Segunda coisa, vamos adorar a Deus. Agora você diz, e você, pastor, como é que faz? Eu trabalho ao domingo. O meu sábado é à segunda-feira. Porque domingo é o dia de eu servir os irmãos. Os irmãos não trabalham e vêm adorar a Deus. E eu sirvo os irmãos. Ministro a palavra. Oro. É a minha reunião mais pesada, mais dura, é domingo. É a maior, é a mais forte. Segunda-feira é o meu dia de sábado. Ou seja, eu devo viver um sábado regular na minha vida. Pode ser à terça, pode ser à sexta. A ideia do sábado é você não viver apenas para trabalhar e morrer que nem um estúpido. Trabalhou, parou, descansou. Voltou a trabalhar, parou, descansou. Há gente que se enferma porque não descansa, não para.
Só trabalha, até o corpo dar o berro. Está errado. Quando você lê a palavra, principalmente Velho Testamento, você descobre que quando Deus deu leis à nação de Israel, Ele criou o sábado. Ao fim de 6 dias, descansas um. Certo? Não é verdade? Depois, Deus criou o sabático. Sabe o que é o sabático? De 6 em 6 anos para um. Veja só como Deus pensa as coisas. De 6 em 6 dias, um para descansar. 6 de trabalho, um de descanso. O sábado, o sabato. 6 anos de trabalho, 1 ano de descanso sabático. E depois de 7 ciclos de trabalho e sabáticos, jubileu. O ano 50, em que não se trabalhava. Então, o 49 era sabático, não se trabalhava, e depois o 50 era jubileu, não se trabalhava. 2 anos sem trabalhar. Há aqui gente a dizer, oh, glória a Deus, eu quero voltar para trás. Sabe do que é que Israel vivia? Daquilo que tinha acumulado nos 6 anos anteriores e daquilo que a terra dava espontaneamente. A terra tinha que descansar, as pessoas tinham que descansar e faziam 2 coisas: nada e adoravam a Deus. Essa é a ideia do sábado. Nós não guardamos o dia, amanhã é sábado, quem está de folga aproveite, quem vai trabalhar, trabalhe. Não é o sábado o dia que nós respeitamos, é o princípio do sábado, a ideia que Deus colocou no sábado, de não trabalharmos que nem doidos até cairmos para o lado. É trabalharmos com equilíbrio e termos tempos para parar e fazer descansar o nosso corpo, a nossa cabeça, ok? E desfrutarmos da bênção de Deus na nossa vida. Diga amém comigo. Aleluia. Segunda ideia do texto, irmãos, tem a ver com algo interessante que eu também queria partilhar com vocês. Eles perguntaram assim a Jesus: Senhor, é lícito curar no sábado? É uma pergunta. É lícito, nós devemos curar no sábado as pessoas? Eu acho muito interessante que quando eles perguntam a Jesus se é lícito curar no sábado, Jesus responde com outra pergunta. Ouça bem, sempre que Jesus era interrogado por hipócritas, ele respondia às perguntas com perguntas. Jesus respondia frontalmente às perguntas quando ele percebia que as perguntas eram feitas por gente sincera. Quando ele percebia que havia hipocrisia na pergunta, ele respondia com uma pergunta. É interessante que eles perguntaram: é lícito curar no sábado? E ele responde: e se vocês tiverem uma ovelha e cair numa cova no dia de sábado, o que é que fazem? Na realidade, meus irmãos, os fariseus usavam uma estratégia com as perguntas que servia para desacreditar a Jesus. Desacreditar é remover, é tirar o crédito que Jesus tinha perante o povo. Por isso é que eles faziam as perguntas hipócritas para tentar de alguma forma diminuir a credibilidade da pessoa de Jesus perante o povo. Esta pergunta que eles fazem, na realidade, eles não querem saber qual é a opinião de Jesus. Se você lê o texto diz que eles perguntam para tentar incriminá-lo. Eles tinham uma intenção na pergunta: tentar incriminá-lo. Eles faziam isto muitas vezes. Lembra-se quando apanharam a mulher adúltera? Perguntaram: mestre, apanhámos esta senhora em adultério? Ela estava mesmo a adulterar e trouxemos ela. A irmã fez uma pergunta: e ele? Ninguém adultera sozinho.
A lei de Moisés diz que devemos apedrejá-las e tu que dizes? Eles não estavam preocupados em saber qual era a opinião de Jesus, nem a lei de Moisés. Eles queriam tentar incriminar Jesus. Para quê? Para diminuir a sua credibilidade perante o povo. Jesus tinha que ter muita sabedoria para lidar com estes hipócritas. Peça a Deus sabedoria. Jesus ouviu a pergunta e Jesus nem respondeu à pergunta, calou-se. E eles insistem, Jesus não quer responder, até que lhe baixou a sabedoria e Jesus conseguiu sair sem danos daquela pergunta. Porque a intenção deles era desacreditar Jesus. Eles pensaram, é uma grande oportunidade para o expormos diante das pessoas. Ele vai dizer, perdoem ela, deem oportunidade à pobrezinha. E nós vamos dizer, este homem não é homem de Deus. Ele quebrou a lei de Moisés que diz para apedrejar estas pessoas. Se ele disser, apedrejem conforme diz a lei, nós vamos dizer, este homem não é digno de confiança. Porque ele ensinou no monte a perdoar e aqui diz para apedrejar. Tirar o crédito a Jesus. Lembram-se quando eles perguntaram, mestre, nós devemos pagar impostos a César? Nós temos uma dúvida. Não sabemos se devemos de pagar os impostos, se não. Estamos numa dúvida existencial. Devemos ou não? E Jesus diz que olhou para eles e percebeu a hipocrisia. O que é que eles queriam? Desacreditar Jesus. Deixar Jesus numa posição desconfortável perante Roma. Perante as autoridades romanas e perante o seu próprio povo. E Jesus com sabedoria, peça a Deus sabedoria, peça. Diz que Jesus diz, dê-me uma moeda. Quem é a cara? César. Então, deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. E aqui voltam outra vez com a pergunta. Ai, Senhor, é lícito curar no sábado? Porque no sábado não se pode fazer nenhuma obra. Não se pode trabalhar. Só se pode fazer duas coisas no sábado. Primeira, nada. Segunda, adorar a Deus. Então pode-se curar no sábado. Eles eram tão hipócritas, que eles sabiam muito bem que a lei de Moisés ensinava o seguinte, se no dia do sábado o teu animal cair numa cova, tu vais resgatar o animal. Se no dia de sábado o teu animal ele cair num buraco, num poço, numa cova, tu vais buscar o teu animal. Porquê? Porque a vida é mais importante que o sábado. Eu vou repetir, a vida é mais importante que o sábado. Para Deus, a vida era e é mais importante que respeitar o sábado. Mas essa parte eles não comentaram. É por isso que Jesus cita esta expressão para eles. Então digam-me vocês, se o vosso animal cair num buraco não vão resgatá-lo, vocês não fazem todo o esforço para o tirar de lá? Porque no dia de sábado alimentava-se os animais, soltava-se os animais. E se o animal caísse num buraco, Deus autorizava que se trabalhasse para se tirar o animal, salvar a vida, porque a vida era mais importante que o sábado. Mas eles não estavam preocupados com isso. A intenção deles era desacreditar a Jesus. E porquê desacreditar a Jesus? Por uma razão, meus irmãos, que é a seguinte. Quando uma pessoa que tem influência, que tem autoridade, que tem voz de comando, que tem liderança, começa a ser desacreditada, perde a sua influência sobre aqueles que lidera ou sobre aqueles a quem exerce autoridade. Você sempre tem mais dificuldade em acreditar ou em aceitar de coração aberto a palavra de alguém em quem você não tem absoluta confiança. Você nunca aceita de bom grado, você nunca aceita de coração rasgado, aberto,
o conselho, a palavra, a orientação de alguém em quem você já não confia totalmente, absolutamente. Quando você confia numa pessoa, acredita numa pessoa, aquilo que aquela pessoa diz, você aceita. Você recebe no seu coração, você diz amém. Mas quando você perde confiança, quando você deixa de acreditar inteiramente, quando o crédito daquela pessoa é colocado em xeque, a palavra daquela pessoa já não tem o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma relevância para si. E era por isso que esta gente trabalhava para desacreditar a Jesus. Para que as pessoas que andavam com Jesus começassem a duvidar dele e deixassem de acreditar nele como estavam a acreditar até ali. Quantos me entenderam? Deixem-me dizer isto a vocês. Este espírito antigo continua atual. Continua atual. É por isso que eu digo aos irmãos, todas as tentativas para tirar o crédito a uma autoridade, a uma liderança, a uma voz de comando estabelecida por Deus, é maligna. É maligna, eu repito, é maligna. É maligna. E nós vivemos tempos em que existem tantas perguntas para tentar tirar crédito a vozes de autoridade que têm relevância. Existem hoje tantas perguntas na boca de tanto fariseu hipócrita que só serve para tentar tirar a credibilidade, só serve para tentar tirar a credibilidade daqueles que têm voz de comando, daqueles que têm uma autoridade divina, daqueles que têm uma influência de Deus na vida das outras pessoas. Para que as pessoas não creiam, não recebam da mesma forma. Ponham em causa, duvidem. É por isso que a Bíblia diz, e se alguém quiser ler, que leia lá na sua casa, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,19, porque é muito interessante ler isso, 1 Timóteo 5,19, a palavra do Senhor diz assim, não aceites, repita lá comigo, acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5,19. É Deus que diz, não aceites uma acusação contra um pastor, a não ser com a presença de 2 ou de 3 testemunhas que confirmem, que deem a cara, que falem no olho, que digam eu estava, eu vi, eu ouvi, senão não aceites. Porque é que Deus defende autoridades? Porque é que Deus defende quem está em liderança? Porque é que Deus defende quem tem uma voz de comando? Porque é que Deus defende quem é influente sobre outras pessoas? Porque no dia em que o crédito da voz de comando, no dia em que o crédito de quem tem influência, no dia em que o crédito de quem ministra for diminuído, a sua influência é diminuída. A eficácia da palavra é diminuída. O resultado da palavra, da voz de comando, do conselho, do ensino, é diminuído. Sabe porquê? Porque vai encontrar corações em dúvida. Mentes divididas, corações divididos. É por isso que eu disse e digo aos irmãos, todas as perguntas que visam diminuir o crédito de quem ministra, de quem tem uma voz de comando, de quem tem uma influência de Deus, é maligna. Deixe-me contar esta história. Em Números capítulo 12, a palavra do Senhor revela que Moisés, o líder da nação de Israel, ele tomou uma decisão fora de comum.
diz que ele começou um relacionamento com uma senhora que não era israelita. Diz que ela era da terra de Cush. Cush corresponde à Etiópia. Crê-se que aquela senhora era uma senhora de pele escura. E Moisés estabeleceu com aquela senhora um relacionamento, e com certeza que não era um relacionamento para aprender crochê. Sabe o que aconteceu? Moisés tinha uma irmã e um irmão. A irmã chamava-se Miriam, o irmão chamava-se Arão. Arão não gostou nada daquilo. Arão não gostou nada daquela ideia do seu irmão Moisés se encantar por uma senhora de pele escura. Eventualmente ele achou que era um mau exemplo para a nação, porque Israel sempre teve muito cuidado com as misturas da semente. Mas Moisés encantou-se por aquela senhora. Também diga você, Moisés passou tanto com os israelitas que fez ele muito bem ter-se encantado por uma escurinha. Arão não gostou nada daquilo. Não achou piada nenhuma aquilo. E Miriam, então, a irmã Miriam, irmã dele, além de não ter achado aquilo bem, ela começou a falar. E ela dizia o seguinte: mas porventura é só Moisés que é homem de Deus? Mas Moisés é o dono da voz de Deus? Mas Deus só fala com ele, não fala conosco, como que dizendo: ele fez o que fez e está tudo bem, mas como é que é? Então, mas ele acha que porque é o homem de Deus que... Sabe de uma coisa? Ela foi falando, até que um dia Deus ouviu. E quando Deus ouviu aquela conversa toda, Deus cheio de amor, anote bem o que eu acabei de dizer, Deus cheio de amor manifestou-se e teve que fazer a defesa de Moisés e a punição de Miriam. Miriam ficou leprosa. Eu repito, Miriam ficou leprosa. E Deus fez a defesa de Moisés. Deus até disse: eu não sei como é que vocês não tiveram receio de falar do meu servo Moisés, porque com outros eu falo por sonhos, tipo visões, com ele eu falo face to face, cara a cara. Eu não sei como é que vocês não tiveram receio de falar dele. Disse Deus a Miriam e a Arão. Miriam ficou leprosa ali, pronta para morrer em pouco tempo por causa da lepra. E os irmãos dizem assim: pastor, Deus por vezes quando se irrita. Não, irmãos, isto foi um ato de amor. Eu repito, isto foi um ato de amor, porque Deus é amor, não faz mal a ninguém. Isto é um ato de amor. Eu passo a explicar este ato de amor. Meus irmãos, se Deus não tem defendido a Moisés, se Deus não tem protegido a autoridade de Moisés, se Deus não tem protegido a liderança de Moisés, se Deus não tem protegido a influência de Moisés sobre aquele povo, por causa da palavra da sua irmã, e não se esqueça que a palavra de um estranho causa danos. A palavra de um familiar, quando é contra, ainda causa danos maiores. E por isso Deus veio defender a Moisés e punir Miriam. Por quê? Por amor àquela nação toda. Porque os irmãos sabem o que é que acontece quando uma liderança enfraquece? Sabe o que é que acontece quando uma voz de comando perde influência? Sabe o que é que acontece quando um governo, uma autoridade estabelecida, perde a sua credibilidade? Sabe o que é que acontece? Instala-se a desordem, instala-se o caos, instala-se a confusão.
Por isso é que eu disse, foi um ato de amor que Deus fez em relação a toda a nação de Israel. Porque se naquele dia Deus não tem aparecido ali para defender a Moisés e punir a Miriam, toda aquela gente ia pôr em causa a liderança de Moisés. Você acredita que eles teriam chegado até à fronteira de Canaã? Eu lhe garanto, eles não chegavam. E não chegavam porque as pessoas começavam a rebelar-se contra Moisés. E começavam a não aceitar a sua voz de comando, nem a sua autoridade. Porquê? Porque a credibilidade de Moisés havia sido afetada pelas palavras da sua irmã. O caos viria àquela gente, a desordem, a confusão. E Deus, para evitar esta situação, o que é que Deus fez? Deus veio, defendeu a autoridade e puniu quem estava a tirar o crédito. Miriam salvou-se pela oração de Moisés e não morreu. Mas toda a nação de Israel percebeu que Deus defendia a autoridade e a voz de comando, não as palavras acusadoras que diminuíam a credibilidade. E é interessante, quando você estuda a jornada do deserto, você descobre o seguinte: sempre que pessoas tentavam diminuir a credibilidade de Moisés, Deus sempre se manifestava. Eu vou repetir. Sempre que pessoas tentavam diminuir a credibilidade de Moisés, Deus sempre se manifestava. Houve uma vez que 3 príncipes se juntaram, Datã, Coré e Abirão, e levantaram-se contra Moisés, contra a autoridade, contra a voz de comando. Diziam: não, nós vamos voltar para trás, vamos abandonar esta visão de Canaã, vamos recuar para o Egito. Moisés sofreu um ataque à credibilidade que foi uma coisa impressionante. Sabe o que é que Deus fez? Diz que Deus abriu o chão, a terra engoliu-os a todos. Foram enterrados vivos. Toda a gente viu aquilo. Alguém vai me dizer: pastor, que coisa horrorosa. Foi um ato de amor. Amor a uma nação, amor a um povo. Porque se Deus não tivesse feito alguma coisa sobrenatural em relação àquela gente, todo o povo perdia a confiança no seu líder. Perdia a confiança na voz de comando. Vinha o caos, a desordem e a confusão. Não chegavam a Canaã. Era aquilo que tentavam fazer com Jesus os fariseus. Diminuir a sua credibilidade. É lícito curar no sábado, mestre? E Jesus ouve e diz: hipócritas, vocês querem atentar contra a minha credibilidade para me deixar mal perante aqueles que me seguem. Apanhámos esta senhora em adultério. O que é que vamos fazer? Hipócritas, vocês estão a tentar fazer-me tropeçar em palavras para diminuir a minha credibilidade. Devemos pagar impostos a César. Hipócritas, vocês não estão preocupados com os impostos, nem com o César. Vocês querem atingir a minha credibilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o espírito que perseguia Jesus é o mesmo espírito que existe hoje e sempre existiu. E é por isso que nós que somos de Deus, alguém é de Deus aqui? Nós que somos de Deus devemos lutar contra todo o espírito que quer diminuir a credibilidade daqueles que nos ministram a unção, a palavra, o profético, o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Última ideia. É interessante que Jesus diz: as pessoas têm mais valor que as ovelhas. Diga lá comigo: eu tenho mais valor que uma ovelha. Ó, meus irmãos, nós temos tanto valor
que nós precisamos das pessoas de Deus que nos ministrem. E temos que acreditar nelas e confiar nelas. Porque uma coisa digo aos irmãos, todas as pessoas que usam o nome de Deus em vão, com esquema, com mentira, com falsidade, Deus vai abatê-las a todas. Não é preciso eu ou tu andarmos a diminuir a credibilidade daqueles que Deus julga. Entende o que eu quero dizer? Por isso nós precisamos de pessoas que tenham a unção, a palavra, o sobrenatural, a revelação, a voz de comando, para que a gente possa ser edificados e abençoados. E por essa razão, nós temos que proteger a credibilidade de quem nos ministra. Por isso é que a Bíblia diz, não aceites acusação contra pastor, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas, disse Paulo. Por que é que ele falou isso? Por causa da importância, da relevância, da credibilidade de quem ministra. Quando você está numa posição de comando, quando você está com uma capacidade de influência, é que você vai descobrir a importância da credibilidade. É por isso que Deus nunca brinca em questões de atentados à credibilidade de autoridades, principalmente espirituais. Deus nunca brinca com isso, sabe porquê? Porque Deus é um Deus de ordem e de paz e não de confusão. Deus é anti-caos. Deus é anti-desordem. E para haver ordem e não caos, nós precisamos de voz de comando, nós precisamos de autoridade, nós precisamos de governo. Vou dizer aos irmãos uma coisa, nós precisamos de governo. A solução para a nossa vida, sabe qual foi? Governo. A solução para o mundo, sabe qual é? Governo. Vocês não me ouviram? Governo! Governo! A solução para todos os problemas chama-se governo. A solução para a sua vida é governo. A solução para as cidades é governo. A solução para a nação de Portugal é governo. A solução para o mundo é governo. É por isso que Deus não brinca em questões de credibilidade em relação a vozes de comando que têm domínio, governo. Deus não brinca. E você diz, governo, pastor? Você nunca leu Isaías? Você nunca leu Isaías? Quando a Bíblia diz que o menino nos foi dado e que o governo está nos seus ombros e que ele nasceu para governar, a solução de Deus para a humanidade foi governo. E ele colocou esse governo sobre os ombros de um menino que nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo, e o nome desse menino que trouxe com ele o governo é Jesus. Por isso é que Jesus diz, eu nasci para ser rei, eu sou rei. Rei tem o governo sobre ele. Rei não é um presidente. Eu repito, rei não é um presidente. O mal de muita igreja é que Jesus é o presidente. Jesus não é presidente, não foi presidente e nunca há de ser presidente. Jesus é o rei. Você diz, não é a mesma coisa? Não. Um rei nasce rei. Um presidente é votado para ser presidente durante um tempo. Um presidente não pode fazer leis e impor leis. Tem que levar leis a um parlamento, a um senado. Tem que convencer o senado de que ele está com a razão para as suas leis serem votadas e aprovadas pelos deputados, pelo parlamento, pelo senado. Alguém me entende? Um rei não. Um rei abre a sua boca, ele abre a sua boca e aquilo que ele diz torna-se uma lei. Jesus nasceu com o governo sobre os ombros. Governo traz voz de comando, traz liderança, traz administração. Governo traz justiça. Governo traz retidão. Governo traz ordem. Governo rompe o caos. Governo traz paz. Governo traz equilíbrio. Governo resolve problemas. Por isso é que Jesus é a solução. Jesus é a solução, sabe porquê? Porque Jesus
tem o governo sobre os seus ombros. É por isso que Deus nunca brinca em questões de atentar contra a credibilidade daqueles que têm governo sobre os seus ombros. Moisés tinha governo sobre os ombros e Deus o defendeu por amor a toda uma nação, para evitar o caos, a desordem. Os irmãos entendem? A confusão. Deus manifestou ali naquele lugar que a autoridade precisa de ser apoiada, suportada, encorajada, animada, fortalecida, porque o governo traz solução para a nossa vida. Então, meus irmãos, muitas vezes para nós defendermos o governo, a autoridade, a voz de comando, a voz que nos influencia, nós precisamos de nos afastar, de nos desviar de tudo, anote bem, de tudo o que é tóxico. Deixe-me partilhar isto consigo. Nós aqui na igreja cansamos de dizer às pessoas para nunca desistirem, não é verdade? Não desista, irmão, não desista, irmã, não desista. Eu vou lhe dizer aqui hoje. Você sabe que por vezes a nossa salvação está em desistir. Em desistir de determinadas coisas. Pessoas, relacionamentos, ambientes, culturas. Alguém vai me dizer, explique-me, eu vou-lhe explicar. Você lembra-se quando um dia Jesus contou uma história que era assim. Havia um homem que tinha uma vinha. Plantou uma figueira. E foi lá. Foi falar com o lavrador da vinha. Chega lá e diz, olha, corta-me esta figueira. Arranca-a daqui, porque há 3 anos que eu venho aqui e ela não dá fruto. Ela ocupa a terra inutilmente. E disse o agricultor, não, senhor, não vamos cortá-la ainda. Vamos estrumar a terra e dar-lhe 1 ano. Se no próximo não der fruto, cortamos. E joga-se fora. Na realidade, o que Jesus estava a contar é cheio de simbolismo, é uma parábola que significava o seguinte. Na Bíblia, vinha simboliza a nação de Israel. A figueira simboliza Jerusalém. E Jesus estava a querer dizer que ia chegar um momento em que ele, Jesus, ia desistir da figueira. Ia chegar o momento de desistir da figueira, porque a gente acha que Jesus nunca desistia. Mas Jesus também desistia quando entendia que era preciso desistir. Jesus ensinou os discípulos a desistir quando eles percebiam que era chegado o momento de desistir. Alguém diz isso bem aonde na Bíblia? Em Lucas. Ele disse, quando vocês entrarem numa aldeia, numa cidade, e as pessoas não receberem vocês, não tentem convencê-las à força. Vocês sacodem o pó dos sapatos em cima deles e desistem deles. Alguém ouviu o que eu disse? Só citei a Bíblia. Há pessoas aqui sentadas que já deviam ter jogado o pó dos sapatos e partir para outra. Mas às vezes nós queremos lutar por situações, por circunstâncias, até por pessoas que simplesmente não querem nada de si, nem daquilo que você tem para lhes dar. E você gasta a sua vida a tentar convencer gente da qual você devia desistir e partir para outra. Quando eu digo outra, digo outro propósito, outra visão, outro rumo, outro foco. Lembra-se quando Jesus chegou perto de Jerusalém, olhou para Jerusalém e chorou? E chorou? Lembra-se? Eu disse, chorou. Eu disse, chorou. Jesus a chorar. Chorou em Betânia por causa do Lázaro e vem chorar por Jerusalém. Enquanto ele chorava, ele disse, Jerusalém, quantas vezes? Eu quis. Durante 3 anos eu quis. Há quanto tempo é que a figueira não dava figos? Eu quis e tu nunca quiseste.
Tentei tantas vezes trazer-te para perto de mim como uma galinha que cobre as suas crias. Tu nunca quiseste. Jesus disse, bem, tu não imaginas o que te vai acontecer, Jerusalém. Os teus inimigos vão te rodear e vão te destruir. E depois soltou um brado e disse, Jerusalém, tu nunca mais me vais voltar a ver. Jesus disse, nunca mais me vais voltar a ver. Disse Jesus. Foi o dia em que ele desistiu da cidade e de Jerusalém. Então muitas vezes nós somos ensinados a nunca desistir, e o facto da gente nunca desistir de certas coisas, certos lugares, certos ambientes, certas pessoas, vai nos matando devagarinho. É preciso por vezes ter discernimento e sabedoria de Deus para a gente saber aonde está a figueira que há 3 anos não dá fruto, para você dizer, chega, basta, novo rumo. Os irmãos sabem, eu sei o que eu lhe vou dizer que é muito importante. Vou terminar com isto. Jesus estava na sinagoga e está lá o homem com a mão mirrada. E os fariseus, é lícito curar no sábado? Jesus diz, se a ovelha aqui no buraco, o que é que fazem? Não tem mais valor um homem que o sábado? E então Jesus diz ao homem, amigo, estenda a mão. O homem estendeu a mão e a mão ficou curada, sarada, aleluia. Os irmãos estão em fogo. Melhor dizendo, já passaram ao estado de cinza. Os irmãos, você está na sinagoga, você vê Jesus curar um irmão que tem a mão mirrada há não sei quantos anos, a mão está aberta, a mão está curada, o homem está sarado. Qual é a sua atitude? Como é que você reage? O que é que você diz? O que é que você faz? De certeza. Isto depois depende muito da expectativa das pessoas, não é? Eu lembro-me que quando nós estávamos há muitos anos num tempo de curas milagrosas que aconteciam a toda a hora, vinha alguém que dizia, ai, Deus curou-me. Foi curado do quê? Eu tinha uma dor de cabeça. E então, já não me dói, aleluia. E as pessoas gritavam, aleluia, o Senhor é bom, e choravam porque uma dor de cabeça havia desaparecido. Ao fim de 2 ou 3 anos, alguém vinha e dizia, eu tinha um tumor maior do que eu. E o tumor desapareceu. E os irmãos diziam, fixe. Foi nice. Bom milagre este foi bom. Já estavam tão acostumados aos milagres que qualquer grande coisa já era qualquer coisa. Imagina o que é você ver a mão do homem mirrada, e Jesus diz, abra a mão! E o homem começa a abrir a mão e a mão ficou sarada. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é que fizeram os religiosos da sinagoga? Está lá no texto. Juntaram-se e foram pensar como vamos matar a Jesus. Deixem-me dizer, é gente muito tóxica. Eu repito, é gente muito tóxica. Vou-lhe dizer aqui hoje, há pessoas que são tóxicas, têm altos níveis de toxicidade. Há pessoas que são tóxicas, têm altos níveis de toxicidade. São venenos ambulantes. Entende o que eu quero dizer? Sabe que quando eu comecei a ministrar, eu achava que todas as pessoas eram boas, todas, só o diabo é que era mau. Ao fim de alguns anos de ministério, descobri que o diabo é mau, há pessoas boas e há pessoas más. Há pessoas cujo coração é mau. Há algumas poucas pessoas aqui sentadas que não acreditam naquilo que eu acabei de dizer. Não perdem por esperar. Vão aprender por experiência própria que há pessoas que são más. David queixou-se do homem mau.
Falou muitas vezes do homem cujo coração é perverso. Amados, há pessoas más. Há gente tão má, que está torcendo para que você dê errado, só para eles terem razão. Se for preciso, até oram para você se arrebentar, para depois parar na sua porta e dizer: viu, eu não lhe disse. Viu como eu tinha razão, viu, como eu tinha razão, viu? É gente má. A gente tóxica. Você já lidou com produtos de limpeza agressivos? Já fez limpeza com produtos de limpeza agressivos? Aqueles que têm um símbolo de uma caveira e 2 ossos? Já lidou? Cuidado com as mãos, use luvas. Cuidado com a respiração, use máscara. Porque o nível de toxicidade é muito alto. Existem pessoas que são assim. Seus pensamentos, suas palavras intoxicam, queimam, destroem. Os fariseus eram tóxicos. Um nível de toxicidade altíssimo. A glória de Deus ali na casa deles, o homem ia ser curado e eles juntaram-se a pensar: como é que a gente o mata? Esta gente é muito má. Não me venha dizer que é o diabo. Era a maldade do coração deles. Agora, para terminarmos, porque já está na hora, a grande pergunta é: o que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? É aqui que está a grande lição. Eu li esta semana o verso 14 e 15 e fiquei apaixonado e li todos os dias a mesma coisa. Todos os dias. Verso 14, eles juntaram-se para matar Jesus. Verso 15, mas Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, foi a caminho deles. E foi ter com eles e Jesus disse: vocês agora vão ver com quantos paus é que se faz uma canoa. E a igreja diz: não. Jesus agora vai ao encontro deles e diz assim: vocês vão ter que dizer na minha cara o que vocês estão aí a combinar para me matar. Foi isso, amados? Jesus foi a correr, ter com eles para convencê-los. Foi, não foi? Convertê-los, transformá-los, mudar-lhes o pensamento. Já conheci irmãos e irmãs, incluindo eu próprio, que houve alturas da nossa vida em que nós queríamos ser Deus. Quantos foram Deus em alguns momentos? 1, 2, 3, 5. Fomos Deus. Como é que nós ficámos? Todos queimados, intoxicados. Porque não seguimos o conselho de Jesus. Ai não, eu vou lá falar com aquela pessoa, eu vou convencer aquela outra, eu vou mudar-lhe a cabeça, eu vou-lhe mostrar uns argumentos. Porque eu sou uma pessoa muito persuasiva, eu quando falo com alguém convenço toda a gente. Então vá convencer um tóxico. Eventualmente você fica intoxicado. Tome cuidado. Jesus era Jesus. O que é que eu disse? Jesus era Jesus. E sabe o que é que ele fez? Ele não foi falar com eles, não foi orar por eles, não foi convencê-los, não foi confrontá-los. Sabe o que é que Jesus fez? Fugiu, foi embora. Diz a Bíblia no verso 15, Jesus, quando soube disto, afastou-se dali. Qual é a melhor atitude que você deve tomar com tóxicos? Afastar-se. Seguir outro rumo. Seguir um outro caminho. Salvar a sua pele, a sua vida, a sua fé, a sua unção, a sua paz, a sua alegria. Salvar aquilo que de bom você tem recebido de Deus na sua vida. Diz que Jesus foi embora. Foi embora. Eles estavam juntos a pensar como vamos matá-lo. E ele foi embora. Ele não ficou ali.
Ele não permaneceu ali. Há momentos que nós temos que ter esta atitude. Não é cobardia, é defesa. Afastarmos a nossa vida dos tóxicos. Você diz, pastor, o que é uma pessoa tóxica? Sabe o que é uma pessoa tóxica? É uma pessoa que quando está contigo, rouba-te a paz. Deixa-te a cabeça confusa, o coração perturbado, transtorna a tua tranquilidade. Até que chega a um ponto que assim que tu vês a pessoa a 50 metros, tu já ficas nervoso. Está ali aquela pessoa. Deus queira que não me veja e que não venha falar comigo. Porque quando fala comigo eu não fico bem. É tóxico. Há gente tóxica. Há gente cuja palavra, a presença, intoxica. Quando abre a boca é um sepulcro. É tóxico. É melhor não falar mais. Amados, isto é uma realidade da vida, queridos. Vos falo com muito amor, no nome de Jesus. Não vá discutir com tóxicos. Não vá guerrear, não vá convencer. Siga o seu caminho, afaste-se. Faça como fez Jesus. Às vezes há irmãos e há irmãs que eu digo a vocês, eu fico a pensar, eu como pastor aqui, como pai da casa, eu tenho que ensinar aqui alguma coisinha. E quero dizer aos irmãos, deixe de ser criança. Torne-se adulto. Às vezes há pessoas, meus amados, que, posso falar assim, acham-se pessoas tão espirituais, porque pensam que ser espiritual é ser uma pessoa carregada de sensações. Então tremem na igreja, sentem calores, frios, ventos, ventanias, tempestades, até ficam despenteados. Espírito. Têm visões, veem tudo para a sua vida. O que você deve fazer, onde você deve ir, comprar, vender, com quem casar, com quem divorciar, tudo eles veem tudo. São pessoas muito espirituais. Não pisa os calos deles. Você pisa os calos deles, começou a guerra. Sempre prontos para brigar. Alguém diz alguma coisa e eles vão a caminho do outro, acertar as contas. Há algum tempo atrás uma pessoa me procurou na igreja, aqui. Pastor, não sabe que disseram-me que aquela pessoa que disse de mim uma coisa que não foi assim, que não se passou assim, que eu não fiz. E então, pastor, o que é que o pastor acha de eu ir ter com a pessoa e dizer à pessoa, agora diga-me lá na minha cara isso? Eu até já perguntei a algumas pessoas aqui na igreja e disseram para ir ter com a pessoa, sentar a pessoa e dizer à pessoa, diga lá isso na minha cara. E o bispo, o que é que acha? Eu disse, olha, se você gosta de sangue, se você gosta de guerras, de briga, então vá já. Mas lá fora, aqui dentro não. Se você gosta de sangue, guerra, brigas, vá rápido, força. Agora, se você é uma pessoa crescida, se você é madura, se você é espiritual, eu repito, espiritual, não é espirituosa. Espirituoso é o champanhe. Espiritual, sabe o que é que você vai fazer? Você vai agir como se nada se tivesse passado. E quando encontrar a pessoa, você diz, a paz, Deus te abençoe no amor de Jesus, amém. E ponto final. Não sei o que é que a pessoa fez. Meus irmãos, uma vez eu estava na escola e veio um professor dar uma matéria que era o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E eu pensei, fantástico. Eu pensei, o homem espiritual deve ser aqueles irmãos lá da igreja que quando oram,
espumam pela boca, as secreções nasais caem, ficam suspensas, bebem lágrimas, tremem, rebolam. Devem ser os irmãos espirituais, aleluia! Aqueles irmãos que quando falam línguas, até o rato que nós temos aqui embaixo, ele se arrepia e se esconde ali no esgoto do vizinho. Aí o professor diz, olha, amados, um homem espiritual, por exemplo, segundo a Bíblia, um homem espiritual é uma pessoa que chega a uma maturidade que nem as críticas, nem os elogios o afetam. E eu pensei, homem espiritual? Homem espiritual é uma pessoa madura. Se for criticado, ele não perde o ânimo, nem a fé. Ele continua no seu caminhar, em paz, com a sua consciência tranquila, não vai pleitear essas causas, não briga por isso, não discute por isso. E se for elogiado, ele não se transfigura em pavão. E a gente tão espiritual, você faz um elogio, irmãos, na reunião a seguir, já não fala com toda a gente, já não anda igual, vem para a igreja que nem um coitadinho. Fez uma oração, a coisa funcionou, foi bom, alguém chegou perto e disse, fui tão abençoado com a sua oração, irmão, quando você orou hoje, o Senhor desceu, aleluia. O Senhor desceu, mas pronto. Na reunião a seguir, ele já vem diferente. Já olha de cima para baixo. Sabe o que é que a Bíblia chama estas pessoas? Babies. Eu repito, babies. Um elogio o transfigurou. Já olha diferente, já fala diferente, já acha que é alguém. Mas um homem espiritual, ele não muda a sua postura por causa de elogios, nem por causa de críticas. Ele mantém-se igual. Se ele foi elogiado, ele diz, irmão, é a graça de Deus na minha vida. Se ele foi criticado, ele diz, vamos orar sobre o assunto. E o homem carnal, o das visões, dos arrepios, do espírito, oso, esse é diferente. Se alguém o critica, ele quer bater em alguém. Se alguém o elogia, ele abre o leque. Porque é baby, é carnal. É só espirituais aqui na casa. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos crescer. Vamos ser maduros, espirituais. Não vá brigar com tóxicos. Falaram, fizeram, deixe de estar, siga o seu caminho, senão acaba mesmo intoxicado. Disseram-me, um homem espiritual é como diz a palavra em Romanos, ele suporta a fraqueza dos fracos e não agrada a si mesmo. Eu, quando prego isto, eu lembro-me sempre de um facto que aconteceu nesta igreja que ficou para a história. Quando estávamos em Val da Venda, tínhamos muita gente espirituosa na igreja. Havia uma senhora que ela sempre ficava sentada na mesma cadeira, sempre. E enquanto ela esperava que a reunião começasse, a bexiga trabalhou, ela levantou-se, foi à casa de banho. Quando ela volta, outra irmã sentou na cadeira onde ela estava sentada. E sentava sempre ali. Ela chega e diz para a outra, levante-se, sai daí, que este lugar é meu. A outra diz, pagou, comprou. Já lhe disse, sai daí que essa cadeira é minha. Era só o que faltava. Para não ser bruta, agora não sai. E começou a discussão. Sai daí, não sai, sai daí, não sai, sai daí, não sai. Os irmãos assistentes ali a olhar já, estressados. Até que de repente, já que a outra não saía, ela virou as traseiras para a outra, amados, e sentou em cima da outra.
e sentou em cima da outra. A rapaziada foi ajudar, fazer ali a paz, a reconciliação. Gente espirituosa. Está aqui uma irmã que é desse tempo. Uma pessoa espiritual não age assim. Tiraram o seu lugar, o quê? Há tantas cadeiras aqui à volta. Deus te abençoe, irmã. Gente carnal sente Deus a toda hora, se arrepia o espírito. Oh, aleluia! Saia da minha cadeira, porque senão vou sentar em cima de si. É tão bom a gente crescer, não é? Estamos todos a crescer. Amém. Meus irmãos, pessoas espirituais são pessoas maduras, não são pessoas cheias de experiências. Deixa-me brincar consigo. Você sabe que a igreja de Corinto tinha os dons do Espírito todos. Havia lá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, dom de falar línguas estranhas, interpretar as línguas. Havia tudo. Discernir os espíritos, por aí fora, tudo. Aquilo eram umas reuniões cheias do Espírito. Um profetizava, o outro interpretava, o outro tinha discernimento, o outro palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Aquilo era bombástico. Aleluia, era power. Aí um dia receberam uma carta do apóstolo Paulo. Diz o pastor da igreja: irmãos, o apóstolo mandou uma carta para nós. Leia, pastor, leia a carta, leia a carta. O pastor vai ler a carta. Eu quisera escrever a vocês como se fossem espirituais, mas não pude, porque na realidade sois todos vós uma cambada de babies. O pessoal, sério? Porque havendo entre vós invejas, ciúmes, partidarismo, dissensões, mesquinhez, diz que disse, mas não conta ninguém. Porventura, não sois todos babies? E eles pensavam que eram pessoas muito espirituais. E Paulo disse: temos um infantário aqui em Corinto. A creche. Amados, não sei o que é que nós temos aqui no Areal Gordo. Será a secundária, a universidade, a pré-primária? Estamos a crescer, amém? Amanhã vamos ser mais maduros do que somos hoje. Para terminar esta palavra, afaste-se do que é tóxico, da toxicidade, das pessoas tóxicas, das conversas tóxicas, dos ambientes tóxicos, entende? Afaste-se daquilo que rouba a sua paz, que perturba a sua alma, que o confunde, que o perturba, que o irrita. Sabe, por vezes há gente que fala, nós não perdemos a nossa fé, a nossa convicção, ficamos irritados. Irritados, nunca lhe aconteceu? Eu às vezes ouço pessoas a falar de outras pessoas, dá-me vontade de bater nelas. Nunca lhe aconteceu? Gente a falar de gente que não conhece e acha que conhece e fala. E você está naquele ambiente e ou você sai rápido ou você se irrita. Irmãos, eu não disse que eu sou espiritual. Sabe o que é que Jesus fez para terminarmos? Foi embora. E agora olha, o final, último minuto da palavra. Diz, muita gente seguiu Jesus e Jesus curou-os a todos. Olhe bem para mim, você acha que Jesus curaria tanta gente se tivesse permanecido com os tóxicos? Em conversa com os tóxicos, convencendo os tóxicos, mudando a mente dos tóxicos, explicando aos tóxicos. Jesus protegeu a sua unção. Jesus protegeu a sua autoridade. Ele protegeu o que ele tinha do Pai. Ele afastou-se daquela gente para não se irritar. Eles não iam mudar Jesus, mas podiam irritar Jesus.
Vocês sabem quem foi o homem mais manso que já passou pela terra? Sabem quem foi? Moisés foi o homem mais manso que esta terra já viu. Manso, 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 que até chateava. Eu acho que gente mansa demais também chateia, concorda? Sim ou não? Tem que ter um bocadinho de sangue, não é, irmãos? Manso, manso, manso. Diz que era tão manso que não houve gente como ele. E você sabe que ele não pôde entrar em Canaã por causa de uma irritação? Por isso é que eu acho que ele fez muito bem em ter tido um relacionamento com a pretinha. Porque, irmãos, um homem tão manso como ele não pôde entrar em Canaã porque se irritou com o povo de Israel. Imagina só como é que não seria aquela gente. Exatamente. Imagina uma irritação. Faltou água. Ficaram com sede. Não temos água, temos sede, queremos tomar banho. A culpa é de Moisés, a culpa é de Moisés, nos trouxe para aqui. No Egito tínhamos água, aqui não temos. E Deus fala a Moisés e diz: vês a rocha? Fala à rocha, dá-lhe uma ordem, diz à rocha: dá água ao povo. Só que Moisés irritou-se tanto, mas tanto com eles, ficou tão cansado de os ouvir, que em vez de falar à rocha, fez aquilo que tinha feito um tempo atrás, que Deus havia mandado, que foi pegar na vara e bater com a vara na rocha. Conhecem a história, não é? E quando bateu com a vara na rocha, diz que a rocha rompeu em água, deu água, gerou-se uma fonte. Só que agora Deus diz: fala com ela. Ele irritou-se, estava tão irritado que não foi com palavras, foi com varada. Trau! E a rocha rompeu em água. Só que Deus havia mandado falar e não bater. E quando chegaram à fronteira da terra de Canaã, Deus chamou Moisés à montanha. Conhecem a história? E Deus disse: vês ao longe Canaã, mas tu não entras. E uma das razões porque ele não entrou em Canaã foi porque ele bateu na rocha em vez de falar. Sabe porquê? Porque há coisas que para Deus são muito importantes. Aquela rocha era Cristo. Diz a Bíblia que a rocha era Cristo. Eu repito, a rocha era Cristo. Bater com a vara na rocha significa a morte de Jesus para trazer água da vida a todos nós. Jesus só foi ferido uma vez, só morreu uma vez. Quando você quer água da rocha que é Jesus, não é preciso bater, é falar. É dizer: dá-me, eu tomo posse, eu recebo pela fé. E Moisés estragou o cenário, porque ele bateu 2 vezes. E Deus deixou que a água e Deus deixou que a rocha desse água. Mas não esqueceu aquilo que Moisés fez. Uma irritação por causa de um povo tão tóxico. A toxicidade às vezes rouba-nos benefícios. Já aconteceu a toda a gente sair da igreja animado, feliz. Ai, que reunião tão boa. Ai, foi tão bom hoje, aleluia. Aí no caminho para casa encontrou um tóxico. Então você ainda vai lá, àqueles ladrões? Você ainda lá com aqueles mentirosos? Aí você começa a ficar irritado. Aí você vai argumentar, vai discutir, vai tentar convencer. Há uma altura, você chega à casa e diz: mas que raio? Você diz raio não. É bom dizer que o diabo caiu como um raio, não se esqueça.
tão bem que eu vim da casa de Deus e tenho que encontrar uma assombração no caminho. Já aconteceu a muita gente. É um exemplo de toxicidade. Fuja daquilo que é tóxico. Ai, pastor, mas nós temos que amar todas as pessoas. Exatamente. Há pessoas que você ama a 50 centímetros de distância. Outras você ama a 50 quilómetros de distância. Outras você ama a 5.000 quilómetros. Mas amo toda a gente. Há gente que por causa de relacionamentos tóxicos, ambientes tóxicos, perde o favor de Deus. Não. Jesus não discutiu com tóxicos. Foi embora e guardou a unção. E um monte de gente foi atrás dele, atrás. E quando ele parou, olhou para trás, viu aquela gente, ele estava preparado para ministrar a eles. E começou a tocá-los, começou a curá-los, começou a sará-los a todos. Porque não permaneceu lá com os tóxicos. O seu lugar não é em ambientes tóxicos, com gente tóxica. O seu lugar é em ambientes sãos. Com gente sã. Imperfeita, mas sã. Imperfeita, mas sã. Eu repito, imperfeita, mas sã. Gente de paz, gente de reconciliação, gente de perdão, gente de amor, gente de fé, gente da boa. Amém. Glória a Deus.